A camada de valência. Lembra que eu falei para vocês que eu ia explicar melhor o que era a valência posteriormente? Pois a hora é agora. Camada de valência é a camada mais externa do átomo de um elemento químico. Nessa imagenzinha que está aí no nosso slide, a gente vê o elemento químico carbono e essa linhazinha laranja é a camada de valência desse elemento. A camada de valência é aquela que é envolvida diretamente no estabelecimento de união com outros átomos. Voltando para a tabela periódica, os elementos de um mesmo grupo apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência. A exceção a isso é o elemento hélio. De novo, o hélio se destacando. Seus átomos apresentam 2 elétrons na camada de valência, mas ele não é colocado no grupo 2, né? Como você pode ver, o hélio está no grupo 18. As suas propriedades não se assemelham à dos elementos daquele grupo, mas sim à dos gases nobres, porque o hélio é um gás nobre. Então, por essa razão, o hélio é considerado um gás nobre e é incluído no grupo 18 da tabela periódica. Então, vamos lá para a aplicação. Eu trouxe um exemplinho aqui para vocês, do próprio carbono. O quantos elétrons a gente tem no carbono, no geral, Como é que a gente sabe isso? Lembra que quando a gente foi ver conceitos e tal, no módulo passado em atomística, a gente viu que se o número atômico é 6, então a gente tem 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. Isso a gente falando de átomo, a gente não tá falando de íon, nem nada disso. O átomo normal, né, no seu estado normalzinho. Pronto. Então, a gente sabe que ele tem 6 elétrons. Então, vamos distribuir esses 6 elétrons como? A gente vai para aquele diagraminha. A primeira linha do diagrama é K e o K é 1s2, não é? Então, na camada K, só dá para ter 2 elétrons, porque é o limite de elétrons da camada K. Então, de 6, 2 ficaram na camada K. Seguindo aquela setinha amarela do diagrama, pulamos para a camada L. Na camada L, nós podemos ter quanto? No máximo, a gente pode ter 8. Só que a gente não precisa usar esses 8. Por quê? Dos 6 elétrons, 2 a gente já está na camada K, só sobram quanto? 4. Os 4 restantes ficam na camada L. 2 no subnível S e 2 no subnível P. Aqui na imagenzinha eu separei, se você for ver, K está em rosa, então você vê que a camada K é essa linhazinha em rosa, onde tem 2 elétrons, e essa linhazinha verde é a camada L. Como no conceito de subnível a gente viu que o subnível é quando você vai dar um zoom nessa camada. Se você for dar um zoom bem grande na camada L, você vai ver que essa linhazinha verde, ela na verdade são várias linhazinhas que são esses subníveis que formam ela. Então, na imagem a gente não consegue ver os subníveis, mas como é que a gente limita isso na nossa cabeça para a gente entender? Putz, na camada L, qual o limite de elétrons na camada L? Aí você vai estudando de acordo com aquele diagramazinho todo. Você vai ver, pô, na L só pode dar 8. Na M, se você for somar, vai ser 2 mais 6 mais 10. Então vai ser 18. Na N, entendeu? Mas enfim, espero ter entendido. É, é isso. Nesse caso, então, a distribuição eletrônica vai ser 1s2, 2s2 e 2p2, porque não vai utilizar todo o espaço do subnível P, apenas 2. De 6 a gente vai usar só 2. Vamos para outro exemplo, né? A aplicação daquilo que a gente viu, de mesmo período e mesmo grupo. Então, no mesmo período, a gente tem a mesma quantidade de camadas. Aí fiz um corte da tabela, onde você pode ver o lítio e o carbono. Tá vendo que tem um círculozinho laranja, uma animaçãozinha? Pronto.
O carbono, como a gente acabou de ver, eu tudo fiz um comparativo com o carbono porque ele é muito usado, ainda mais no futuro, assim, se você for querer estudar química orgânica, é, sabe, ele é muito importante para a gente. Então, peguei o carbono como base e peguei dois outros que poderiam ser comparados com ele. Então, carbono, do jeitinho que a gente acabou de ver, um S2, dois S2, dois P2. Na mesma camada que ele tem o lítio. O lítio tem número atômico 3. Isso quer dizer que ele tem quantos elétrons? 3. Na primeira camada ficam quantos elétrons? 2. Um S2. Como você pode ver aí na linhazinha rosa, tem 2 elétrons. E na camada L, você vai usar apenas o 1 no subnível S. Então vai ficar 2S1. E eles acabam tendo, apesar de serem totalmente diferentes e tal, eles estão no mesmo período. Então, eles têm duas camadas. São elementos diferentes, mas por estarem no mesmo período, eles apresentam a mesma quantidade de camadas. Tá vendo que no final da distribuição eletrônica tudo fica organizadinho? Agora vamos falar do mesmo grupo. O mesmo grupo apresenta o mesmo número de elétrons na camada de valência. Você pode crer que não, mas no final vai. Tá tudo certo. Então vamos lá. Usando o carbono como referência também. Eu peguei o silício de número atômico 14. Olha o tamanho desse átomo, como ele já tá ficando grande. Pois é. Então vamos fazer a distribuição eletrônica dele. Se o número atômico dele é 14, ele tem 14 elétrons. Então vamos lá. Um S2 tirou 2. Já falta 12. 2S2 preencheu o slotzinho todinho. Então, o slot, gente, é a caixinha, viu? É como se fosse. Eu imagino eles como se fossem caixinhas. Então, preencheu a caixinha toda do 2S2. 2P6 preencheu a caixinha toda. Depois do 2P6 vai para onde? Seguindo a seta, desce por 3S2. Preencheu tudo. Se você for ver, a camada K está em rosa, a camada L está em verde e a camada M está nesse azul bem clarinho, quase da cor do elétron. Então, no final, apesar deles serem átomos ou serem elementos totalmente diferentes, eles têm 4 elétrons na camada de valência. Se você for ver, qual é a camada de valência do carbono? É o L. 4 elétrons em L, não tem? E a do silício, apesar da camada de valência dele ser o M, ser outra camada, ele ser bem maior, ele também tem 4 elétrons na camada de valência, que é a camada mais para fora, a camada mais externa. Então, vocês estão vendo como realmente faz sentido? Agora vamos falar dos elementos de transição. Esses cálculozinhos que a gente fez relacionados a subnível e tudo mais, eles são aplicáveis aos elementos representativos. Os cálculos de subnível para os elementos de transição são um pouco mais complexos e geralmente não caem em concurso. Com relação aos elementos de transição, que geralmente são cobrados é quando a gente começa a falar de metais, ametais e semimetais. São mais relacionados a propriedades e tal. Então a gente vai ver isso agora, certo? Nós vamos falar de metais, não metais ou ametais e semimetais. Os elementos conhecidos como metais formam substâncias simples que, de modo geral, conduzem bem a corrente elétrica e o calor. São facilmente transformadas em lâminas e em fios e são sólidas nas condições ambiente. Que são condições ambientes? 25 graus Celsius de temperatura, a pressão igual à pressão atmosférica ao nível do mar, que geralmente é 1 atm. A exceção dos metais é o mercúrio, que em condições ambientes, em temperatura ambiente, né, ele é líquido. Se você for ver aí, eu trouxe um videozinho de um metal líquido, tá vendo? O na bolinha menor, esse é o mercúrio. Na nossa tabela, a gente pode ver. Você lembra que eu falei para vocês? Nossa, onde é que estão os calcogênios? E nananana. Ele não, como é que eu posso dizer? O que a tabela periódica prioriza é essa questão agora dessa classificação de metais, ametais, semimetais. Então, você consegue ver que os metais alcalinos terrosos e os metais de transição são esses
na cor laranja, amarela e rosé, né, respectivamente. Agora vamos falar dos não metais. Os elementos denominados não metais, que alguns chamam de ametais, formam substâncias simples que, ao contrário dos metais, não conduzem bem o calor nem a corrente elétrica, exceto o carbono na forma da substância simples grafite. Não são facilmente transformadas em lâminas ou em fios, e dos não metais, 11 formam substâncias simples gasosas nas condições ambientes: o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o cloro e os gases nobres. Um forma substância simples líquida, bromo, e os demais formam substâncias simples sólidas. Então, eu coloquei aí um videozinho de gases e de algo tentando representar o cloro, um pozinho. E, como você for ver na legenda, cadê não metais em verde? Pronto, tá vendo aí? Carbono, nitrogênio, hidrogênio. Daí dá pra ver tudo certinho. É justamente esses que estão em verde. E também o flúor, o cloro, o bromo, o iodo, o astato, os gases nobres, eles também são não metais. Então, apesar deles não estarem com essa corzinha verde-limão, eles também são considerados, não são considerados metais, são considerados ametais, beleza? Então, vamos agora falar dos semimetais. Alguns autores chamam de semimetais alguns elementos que apresentam propriedades intermediárias entre as dos metais e as dos não metais. Eles formam substâncias simples, sólidas nas condições ambientes. Dois semimetais de muita importância prática são o silício e o germânio, empregados em componentes eletrônicos. Como eu não achei vídeos deles, né, de algo que vocês poderiam usar como referência, eu botei só eles mesmo em destaque aqui, como fica na tabela periódica, ok? Os números atômicos, 14 e 32. Nós vamos estudar as ligações químicas apenas mais para frente, nos próximos módulos, mas eu preciso dar uma prévia disso e falar de valência, pois essa é uma propriedade periódica dos elementos, ok? E ela é uma das propriedades mais importantes, inclusive, pois ela representa a capacidade de seus átomos se combinarem com outros átomos. Um átomo de hidrogênio, por exemplo, ele pode se unir a outro átomo de hidrogênio, formando a substância simples H2. Pode também combinar-se com um átomo de flúor, formando HS, ou um de cloro, formando HCl. Em linguagem química, dizemos que o hidrogênio apresenta a valência 1, ou seja, um átomo de hidrogênio pode unir-se a apenas um outro átomo. O hidrogênio é capaz de combinar-se com muitos elementos químicos conhecidos, formando compostos. Com base na fórmula desses compostos, podemos avaliar a valência do elemento que se combina com hidrogênio. De fato, podemos generalizar dizendo que o grupo 1 tem a valência 1, o grupo 2 tem a valência 2, o grupo 13 ou 3A tem a valência 3, o grupo 14, 4, o grupo 15 desce para 3 de novo, o 16 desce para 2, o 17 para 1, o 18 para 0. Agora vamos falar de raio atômico. O raio atômico, o Ra, pode ser considerado uma medida do tamanho do átomo. O tamanho do átomo é um conceito bastante vago. É impossível saber onde termina a nuvem eletrônica ao redor dele. Operacionalmente, o que se faz é adotar alguns critérios para definir o raio do átomo. Para que seja possível discutir a propriedade periódica raio atômico, vamos considerar o átomo como sendo uma esfera.
O raio atômico será a distância média do elétron mais externo até o núcleo. Num grupo, o raio atômico aumenta de cima para baixo, porque há um aumento do número de camadas ocupadas por elétron. Já em um período, o raio atômico aumenta da direita para a esquerda, porque, para o mesmo número de camadas ocupadas, os elementos situados à esquerda possuem uma carga nuclear menor, como podemos ver nesse desenho da tabela periódica. Daqui para frente, eu vou falar dessas propriedades periódicas, eu vou colocar uma tabelinha para você conseguir memorizar melhor essa questão de aumenta para um lado, para o outro, para cima, para baixo, certo? Então, vamos dar seguimento, certo? Energia ou potencial de ionização, ou EI. Seja um átomo isolado, no estado gasoso e no estado fundamental, quando ele absorve energia, elétrons podem ser transferidos de um nível para o outro, mais afastado do núcleo. Se a energia fornecida for suficientemente alta, será possível arrancar um elétron do átomo em questão, transformando no íon positivo. Lembra que a gente falou de íons no módulo passado? De Na+, Cl-. Então, a energia de ionização é a energia mínima necessária para arrancar um elétron de um átomo que se encontra no estado fundamental, gasoso e isolado. Em um grupo, a energia de ionização aumenta de baixo para cima, e em um período, a energia de ionização aumenta da esquerda para a direita. Num período ou num grupo, a energia de ionização será tanto maior quanto menor for o raio atômico. É possível retirar mais de um elétron do átomo. Basta, após a retirada do primeiro elétron, fornecer mais energia. Chamamos de primeira energia de ionização a energia necessária para retirar um elétron do átomo neutro, no estado fundamental, gasoso e isolado. E de segunda energia de ionização, a energia necessária para retirar outro elétron do cátion, resultante da primeira ionização. E assim sucessivamente. Um átomo que possui vários elétrons apresenta várias energias de ionização. Por exemplo, o magnésio. Você faz a primeira retirada, né? Faz do átomo, do elétron, me perdoe. Primeira retirada do elétron fornecendo a primeira energia de ionização. Vai formar Mg+, mais um elétron para fora, né? Vagando por aí. Com esse Mg+, se você fornecer uma segunda energia de ionização, ele vai se transformar em Mg2+. E assim sucessivamente. Para o Mg2+, você vai ter uma terceira energia de ionização, onde vai transformar o Mg2+ em Mg3+, certo? E, assim, uma coisa muito importante de falar: a segunda energia de ionização é maior do que a primeira, a terceira energia de ionização é maior do que a segunda, e assim sucessivamente. E isso é fácil de entender, pois quanto maior for a carga do íon positivo, o mesmo número de prótons estará atraindo a menor quantidade de elétrons. O raio atômico estará diminuindo e, consequentemente, a energia de ionização vai aumentando. Mas é importante notar que também os metais, de modo geral, possuem baixas energias de ionização. Não é necessário muita energia para arrancar um elétron. Já os não metais, de modo geral, possuem altas energias de ionização. A retirada de um elétron necessita de maior quantidade de energia. Afinidade eletrônica, AE, ou eletroafinidade. Como vimos, é possível arrancar um elétron de um átomo. Basta apenas fornecer a energia necessária, né? Energia de ionização. A partícula que resultar daí será um íon positivo, como o Na+, o Mg+, né?
Vejamos outra situação. Seja um determinado átomo no estado gasoso, isolado e no estado fundamental. Esse átomo pode receber um elétron em sua camada de valência, e nesse caso haverá liberação de energia. Assim, o átomo se transformará em um íon negativo, como o Cl- que a gente viu no outro módulo. Então, a quantidade de energia liberada pelo átomo ao receber o elétron será tanto maior quanto mais fortemente o elétron atraído se ligar ao átomo. Então, a afinidade eletrônica ou eletroafinidade de um átomo é a quantidade de energia liberada quando um átomo gasoso, isolado e no seu estado fundamental recebe um elétron, certo? Em um grupo, a afinidade eletrônica aumenta à medida que o número atômico diminui, o que ocorre de baixo para cima. Já em um período, a afinidade eletrônica aumenta à medida que o número atômico aumenta, e isso ocorre da esquerda para a direita, como a gente pode ver no, na imagenzinha aí no cantinho que eu falei, né? Então, o que a gente pode concluir? Que quanto menor for o raio atômico, maior será a afinidade eletrônica. Agora eu vou falar de outras três propriedades periódicas, assim, de forma mais superficial, tá bom? Apenas para a gente reconhecer que elas são, sim, propriedades periódicas, mas a gente até falou delas no nosso primeiro módulo de Fundamentos da Química. Então, uma propriedade periódica que a gente já falou é a densidade. Lembra que densidade de um corpo é expressa pela relação entre a massa e o volume? Então, em um grupo, a densidade de um elemento aumenta com o número atômico, o que ocorre de cima para baixo. Em um período, a densidade cresce na extremidade para o centro, como você pode ver na imagenzinha, certo? Vamos falar agora de ponto de fusão e ponto de ebulição. Botei até a mesma imagem, mesmo esqueminha que a gente usou em fundamentos, para você lembrar o que é fusão e ebulição, beleza? Mas pelo próprio conceito você consegue entender. Ponto de fusão é a temperatura na qual o sólido se transforma em líquido a uma determinada pressão. Ponto de ebulição é a temperatura na qual o líquido se transforma em vapor a uma determinada pressão. À exceção dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, o ponto de fusão e o ponto de ebulição em um período crescem das extremidades para o centro e, num grupo, crescem de cima para baixo, certo? Então, tá aí o esqueminha para vocês. É um pouco mais complexo, mas dá para entender. É só prestar atenção. E por último, a eletronegatividade. Esta é a força que determinado átomo possui de atrair os elétrons de uma ligação covalente para si. A eletronegatividade cresce com a diminuição do raio de um átomo. Também só citei essa aqui rapidinho, porque também tem a ver com ligações e a gente vai estudar isso melhor no próximo módulo, certo? Então é isso. Essa foi nossa apostila de Química número 3 de classificação periódica dos elementos, e já já vamos para nossas atividades.